Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o CoachFlix, na Ômega Assessoria. Um vídeo que vai fechar aí uma série de 3 vídeos onde eu abri falando sobre jejum e atividade física. Segundo vídeo, falei sobre síndrome da deficiência da energia relativa nos esportes. E agora eu vou falar mais diretamente sobre o papel do treinamento sobre o processo de controle de peso, tá? Para a gente separar algumas coisas e ter melhores escolhas na hora da gente montar o nosso treino, tá? Quero falar para vocês que, aparentemente, toda a informação que vocês têm sobre perda de peso, toda a informação que vocês praticam sobre perda de peso, sobre controle de calorias, ele é baseado em gestão de controle de peso para pessoas que são não treinadas, para pessoas que são sedentárias, tá certo? Uma vez que você saiu do sofá e entrou na pista para treinar, dependendo da modalidade, o tratamento do controle de peso ele muda completamente, tá? E eu vou tentar explicar isso para vocês e da maneira que eu pensei e comecei a desenvolver, para onde eu comecei a olhar, as perguntas que eu comecei a fazer, que vocês geralmente não são as perguntas que vocês fazem, eu montei um painel semi-complexo aqui que vai girar muito no campo da fisiologia. Pensei assim, será que vai ser interessante para os atletas? Mas como eu tenho aqui no grupo médicos, professores de educação física, fisioterapeutas, etc., acho que todo mundo vai acabar se beneficiando um pouco ou bastante disso, principalmente se escolher compreender e se aprofundar nessa temática. Então, eu vou falar para vocês que a gente tem 3 ações, principais na gestão de controle de peso para quem está fazendo atividade física, tá? Que são o aumento da taxa basal, vou ligar aqui a faixinha, hein? O aumento da taxa de metabolismo basal, a manipulação do controle de massa magra e de massa gorda e a melhoria da sensibilidade à insulina, tá? Do que refere aí o aumento da taxa de metabolismo basal? As nossas atividades geram um custo calórico, ou seja, as atividades que a gente faz diariamente, elas precisam de combustível, de energia para serem processadas. Quando você pensa em taxa de metabolismo basal, você pensa em levantar da cama, andar em volta da casa, fazer uma tarefa, se deslocar para o trabalho, fazer atividade física, tá? Vocês pensam basicamente em se movimentar para queimar energia. Porém, contudo, todavia, não obstante, existem milhares de atividades fisiológicas que demandam energia para sustentar a gente no dia a dia. Vou falar 2 que não estão na aula. Por exemplo, controle da temperatura corporal e gestão da imunidade. São 2 atividades que você funciona o dia inteiro e que dependem de combustível. Depende de você estar, basicamente,
acessando o carboidrato para poder desempenhar essas funções, tá? Uma vez que você inibe essas funções, você deixa de ter esse gasto. Por exemplo, e aí, uma coisa que eu vou concluir lá na conclusão da aula, mas vou trazer para vocês, que o olhar geral vai ser bem cômodo para todo mundo na questão de controle de peso, da gestão do controle de peso, porque gira em torno de comportamentos que a gente tem, que são, entre aspas, biológicos, mas que viram fixações não naturais. Por exemplo, você não ter que fazer regulação de temperatura é um processo estranho à regulação total do seu corpo, tá? Então, quando você não passa calor e você não passa frio, você tem sempre um casaco e você tem sempre um ar-condicionado para gerenciar sua atividade de controle de temperatura corporal, você passa a não consumir energia para fazer esses processos. E nós não chegamos até aqui, biologicamente, com esse tipo de muleta. Tá? Foi justamente por não ter tecnologias para fazer controle de temperatura que o nosso corpo desenvolveu sistemas energéticos dependentes para poder fazer essa gestão. E que eles contam muito no metabolismo básico, tá? No metabolismo basal. Então, nós vamos conversar muito sobre mudanças de comportamento que vão te jogar na fogueira do sobrepeso e, eventualmente, das síndromes metabólicas, tá? Então, várias atividades fisiológicas que são suprimidas pelo modelo de comportamento que a gente adota, elas deixam de acontecer, deixam de ser ótimas, e você tem uma alteração no metabolismo basal. Ok? E aí, parece que sempre você tem que ficar fazendo intervenções não naturais no seu metabolismo para botar ele de volta. Você toma um negocinho para acelerar, você faz um não sei o que lá, um monte de manobras não naturais para trazer o metabolismo de volta, só que essas manobras elas não são eficazes, não são totalmente eficazes e não são, em geral, eficazes. Certo? Então você, pelo comportamento, já sai perdendo na guerra do controle de peso e na guerra contra síndromes metabólicas. O segundo fator é a manipulação das massas, tá? Também preocupa-se muito com a manipulação da massa gorda, né? Tirar a massa gorda, que foi colocada em excesso, mas não se preocupa com o modelo de comportamento que leva ao acúmulo da massa gorda. Isso aí a gente vai falar daqui a pouco, na conclusão. É claro que você já sabe que acúmulo e mobilização de gordura vão depender do seu tipo de comportamento. Muito mais do que o quanto você come disso ou daquilo. Ok? Então fica já esse suspense aí. A terceira. Tá. Falei da massa gorda, mas temos que falar também da massa magra. Tem uma confusão que é relativa, que é a resolução matemática do problema. Rasa e, às vezes, burra, que é a resolução matemática do problema. Vamos fazer uma formulinha matemática para resolver o problema do sobrepeso, tá? Que também não funciona legal. Então, tem um cálculo de influência da célula muscular
no metabolismo basal, da atividade da célula muscular no metabolismo basal, que é verdade. Porém, essa célula muscular precisa ter um tipo de demanda. Aí a gente entra na meia-verdade. Então, fez-se um cálculo de que quanto mais, matemática enviesada, quanto mais células musculares eu tiver, mais energia eu vou gastar. Certo? Porém, mais células musculares representam aumento do peso corporal total. Beleza. Mais células musculares em repouso aumentam exponencialmente não só o peso corporal, como tendências à acumulação de gordura. Tipo assim, se você não usar a célula muscular de maneira ótima, você não vai ter o resultado dessa matemática. Ok. Experiência como treinador e personal trainer, que trabalhei muitos anos com, tipo assim, basicamente, exclusivamente com o controle de peso. E modelagem corporal. Vamos lá, se chega uma pessoa lá de 60 quilos com sobrepeso, e eu colocar, e ela, tipo assim, for magrinha, magrinha que está com gordura acumulada, e eu fizer um trabalho baseado em aumento de massa muscular magra, né, massa magra, eu vou aumentar o gasto calórico, eu vou ter uma perda de gordura, e eu vou ter uma resposta em aumento de massa magra. Então, vou estar sempre tendo que equalizar a quantidade de massa magra com a quantidade de massa gorda. Ok. Se eu pego uma pessoa de 60 quilos, baixinha, socadinha, comparado com a magrinha, ou com tendência à magrinha, a resposta ao treinamento de força vai ser um aumento 3, 4 vezes maior no crescimento da massa magra do que no outro indivíduo. Então, a gente cria um problema, porque a pessoa que quer modelar o corpo, principalmente do sexo feminino, ela quer baixar o manequim, tá? Quer diminuir o número da roupa, quer voltar ao número da roupa que ela teve um tempo atrás. Se você soca trabalho de hipertrofia nessa pessoa, você vai estar aumentando a massa magra, vai estar aumentando o peso corporal total e vai estar aumentando as circunferências corporais. Mas não vai perder gordura? Pode perder gordura, mas pode também não perder gordura, porque você também não tem controle total sobre o fator nutricional. Então, entende que aumento de massa magra não necessariamente é uma objetividade absoluta, porque você precisa equalizar massa magra e massa gorda. Você precisa equalizar peso corporal total. Você precisa equalizar circunferência corporal. E a menos que faça como a academia faz hoje. Ela te bombardeia e te fala que é bonito ser cada vez mais gigante, que isso vai ser bom para você, e você nunca, nunca, nunca baixa de tamanho. Tá? Tô falando isso porque eu vivi 20 anos dentro da academia, sei que é isso. A pessoa nunca, nunca, nunca baixa de tamanho. Ok, fecha o parênteses aí da pessoa de 60 quilos. Quando eu pego um indivíduo de 70 quilos para cima, ele já tem a tendência natural a quadruplicar a massa magra dele em resposta ao exercício resistido, que é exercício com peso. Cara,
iremos criar um grande monstro, que é um processo de ganho de peso exponencial ao longo dos anos, tá? Porque entenda que um processo muito importante que dificilmente é atingido é a mudança do estilo de comportamento, porque a maioria das pessoas começa a fazer a atividade física e não muda o restante do comportamento, que é o comportamento alimentar ou que é o comportamento de atividade fora do momento treino, que é muito importante. Então, você vai entrar num ciclo de aumento de massa, aumento de massa, aumento de tamanho, e vai ficar carregando aquele peso indefinidamente, vai aumentar a circunferência indefinidamente, e a pessoa que entrou para perder peso, ela ganha peso, a pessoa que entrou para ficar mais fina, ela fica mais larga. Os críticos podem falar, os profissionais podem espernear, mas esse é o retrato do trabalho de academia de musculação que a gente tem hoje. É uma doutrinação para o ganho de massa magra, independente se você perder ou não massa magra, massa gorda. Então, você não consegue perder gordura? Vamos aumentar a massa magra que vai aumentar o metabolismo. E é mentira, cara. É mentira porque você não vai conseguir dar destinação de queima para essa massa toda e não vai conseguir interferir ou não vai se interessar em interferir no comportamento de movimento total e de qualidade de movimento que essa musculatura precisa para se tornar efetivamente queimadora. Beleza. Então, precisamos pensar, sim, indivíduos com mais de 70 quilos, em diminuir a massa magra e diminuir a massa gorda, para fazer uma perda total de peso. Sabe? Em todos os aspectos precisa perder peso. Tanto massa magra, tanto massa gorda, porque ela não precisa daquele aumento de massa magra. Ela já tem quantidade de massa magra suficiente. Aumento de massa magra é para quem tem nada, para quem está muito ruim. E outra coisa, que existe massa magra e massa magra. Se for uma massa magra que tem demanda energética, ela vai se tornar uma exímia queimadora e ela pode suplantar a quantidade. Então, se ela queima inteligentemente, como foi concebida, nutrientes para uma atividade específica, você não precisa de aumento. Não precisa de aumento da quantidade, mas você precisa sim o aumento da qualidade de queima dessa mesma musculatura. Isso aí a gente faz com técnica de treinamento, tá? Existem várias técnicas de treinar musculatura de acordo com o objetivo que você quer. Beleza. Último termo aí é a melhoria da sensibilidade à insulina. E aí a gente vai entrar num grande capítulo que chama insulina. Se você quiser beber água, faz a pausa agora que a gente está chegando nos 20 minutos e volta daqui a pouco, tá bom? Para você entender, a insulina é um hormônio muito importante na questão metabólica. Ela gerencia uma parte muito importante, que é a insulina faz o meio-campo da queima. Ela regula o sequestro de glicose, tanto na corrente sanguínea quanto na musculatura, e ela também se recolhe para deixar regular o acesso à gordura do estoque. Então, a insulina otimiza o exercício físico, ele otimiza o uso da insulina. E otimizando o uso da insulina, ele otimiza o uso dos carboidratos como fonte de energia, tá? Além disso, reduz o armazenamento de gordura. Então, quando a gente tem uma boa resistência à insulina, e o que isso quer dizer? Quando eu preciso de pouca insulina
para fazer todas as tarefas, eu consigo, vou repetir, usar bem o carboidrato como fonte de energia na hora certa, reduzir o armazenamento de gordura, tá? No exercício, o corpo vai ativar vias de sinalização intracelulares através da insulina, tá? E a translocação de transportadores de glicose. Isso aí vai depender da insulina, porque vai ser regulada pela musculatura, tá? Se eu tenho insulina demais, eu começo a bagunçar essa sinalização. Vamos pensar aí numa trilha que tem a sua marcação lá para corrida, e o funcionamento normal é ter ali as fitinhas ali de 50 metros para você ver o caminho. Quando eu desregulo a função insulínica, eu começo a ter hora que tem fita de mais, tem hora que tem fita de menos. Como que eu desregulo a função insulínica? Basicamente, com a ingestão de carboidratos simples, que a gente vai chamar de açúcares simples, tá? Então, toda vez que você bota uma bala na boca, você sinaliza, através da amilase, uma descarga de insulina para que a insulina tire o excesso de açúcar que vai para a sua corrente sanguínea, tá? E aí ela tira esse açúcar e guarda ele na forma de gordura. É basicamente essa a função da insulina. Ela regula a quantidade de glicose no sangue. Se você come açúcar demais, você está sequestrando, está botando insulina demais, sinalizando, vem insulina, 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 você começa a sequestrar muita glicose, não tem o que fazer com essa glicose, armazena, armazena, armazena. Muito bem. Quando você começa a fazer atividade física, o exercício físico, vai ocorrer uma inibição na produção de insulina. Por quê? O corpo pensa assim, vou usar glicose para o exercício físico, não preciso de insulina. Então, você começa a recompor a sinalização que estava desordenada pelo excesso de insulina, tá? Isso aí é uma resposta à ativação do sistema nervoso simpático, que vai liberar hormônios mediante as contrações musculares e as demandas de energia, ok? Então, a gente vai então eu vou ter sinalizações várias, porque a gente tem um motor que é flex, vou ter sinalizações para o uso de glicose sanguínea, vou ter sinalização para o uso de glicogênio muscular, vou ter sinalização para o uso de glicogênio hepático, vou ter sinalização para o uso de reserva de gordura. Então, é um aspecto bem mais amplo do que só tirar glicemia da corrente sanguínea. Então, eu preciso baixar o nível de insulina. Então, esses hormônios abaixam os níveis de insulina, a glândula lá, pâncreas, para de liberar insulina no corpo, e aí você tem um momento que você está fazendo um painel hormonal favorável a usar várias vias energéticas, tá certo? Se a gente precisa de menos insulina quando está fazendo a atividade física, a gente vai dizer que nesse momento a sensibilidade à insulina ela vai se tornar aumentada, ok? E esse efeito ele pode permanecer por muitas horas após a atividade física, porque vai permanecer durante algum tempo o painel hormonal em conta das regenerações e das resoluções fisiológicas dos metabólicos. Então, quando eu termino a atividade física, eu tenho duas atividades principais ali para fazer. Eu tenho a atividade de regeneração das células
envolvidas das células musculares, e eu tenho uma atividade de resolução dos metabólitos das vias que foram utilizadas, e eu tenho hormônios ali ainda fazendo essas funções, eu tenho atividades queimadoras que estão atuando ali. Inclusive, a gente tem um processo, um processo que ele ocorre de queima pós-exercício, dependendo da natureza do exercício. Eu tenho uma queima prolongada, de acordo com a natureza do exercício. Tá? Nos exercícios de alta intensidade e curta duração, que vocês vão identificar aí na planilha de vocês como os anaeróbicos, sejam eles láticos ou aláticos, eles não dependem de insulina, porque eles não dependem de glicose da corrente sanguínea. Eles vão fazer recrutamento imediato, direto na célula muscular. Tá? E isso faz uma sinalização para diminuição da produção de insulina e para diminuição da circulação de insulina no sistema fisiológico geral. Tá? No exercício de baixa intensidade e duração sustentada, que é a endurance, que para gente que corre, para gente que pedala, que faz performance sustentada, é o exercício aeróbico, tá? Também vai se abaixar os níveis de insulina e vai reforçar a sinalização do transporte de glicose para as demandas energéticas e não para o estoque. Tá? Então, eu tenho destinação para os combustíveis que estão sendo mobilizados o tempo todo ali, circulando de um lugar para o outro no corpo humano. Tá? Em resposta a essa atividade física, como eu falei antes, além da regulação da insulina, eu vou ter uma alteração da regulação de outros hormônios. Tá? Então, pensa assim, eu tenho, e uma coisa que eu falei lá no começo, vou voltar. A gente tem uma tendência biológica à homeostase. O que é a homeostase? É o estar bem enquanto eu estou parado. Então, a nossa tendência biológica é parar e ficar bem, certo? Para manter esse equilíbrio, essa homeostase, como todo equilíbrio, qual o fator para a otimização do equilíbrio? O desequilíbrio. Então, qual é o desequilíbrio? É o estresse físico. O desequilíbrio da homeostase é o estresse físico. O estresse físico é essencial para uma boa homeostase. Tá? E aí, eu tenho homeostase, quebra da homeostase, quebra da homeostase. Quando eu quebro essa homeostase, ou seja, quando eu submeto o corpo a estresse físico, eu vou precisar, como eu mudei a natureza ali do momento, eu vou precisar tanto de um quadro que sustente o corpo funcionando sob esse estresse, e eu vou precisar de um quadro que ele devolva o corpo de volta à homeostase, uma vez que esse estresse tenha cessado. Tá? Então, nesse quadro aí, nós já falamos da insulina, eu vou ter um painel, vou chamar isso de painel, porque é um quadro complexo. Vou ter um painel de substâncias que a gente vai chamar de hormônios ou de substâncias com funções hormonais. Tá? Então, a insulina, vocês já entenderam que ela atua regulando a glicemia, fazendo sinalização de gestão da glicemia quando você está parado. Basicamente é isso. E aí, vou fazer a sequência aqui das principais substâncias que a gente tem nesse painel hormonal. Tá? Em seguida, a gente vai ter as endorfinas. Deixa eu consertar isso aqui.
a gente vai ter as endorfinas. Então, endorfinas é um conjunto de substâncias que tem funções de regulação, funções de sinalização no corpo. Essas substâncias, elas não têm composição hormonal, na constituição bioquímica delas, elas não se constituem em um hormônio, mas elas têm funções de sinalização, então são funções endócrinas, e a gente vai chamar de função hormonal também, tá? As endorfinas são liberadas basicamente no exercício aeróbico. E aí, eu vou começar a mostrar para vocês qual é a função dos hormônios para diferente dessas funções de supermercado que vocês são expostos o tempo todo. Inclusive que dão a impressão que você vai poder comprar determinada substância na hora que você quer sentir alguma coisa que foi falado para você que você vai sentir. Então, sob estresse físico, é gerado um incômodo. Por que há uma sensação de incômodo? Para contrastar com a sensação de bem-estar, que é a função biológica alvo, que é a homeostase. Então, eu tenho, de um lado, bem-estar associado à homeostase, e eu tenho mal-estar associado ao estresse físico. Tá? Então, são duas percepções completamente diferentes. Para sustentar esse incômodo, o corpo vai lançar substâncias que vão diminuir a percepção de incômodo, fazendo você ter uma percepção mais para aproximar do bem-estar do que a percepção total do incômodo. Isso leva a pensar que se você tomar uma injeção de endorfina, você não vai ter sensação de prazer, tá? Porque a sensação de prazer, ela não vem da endorfina. A sensação de prazer absoluto, ela vem da homeostase. Entenda isso. Então, a endorfina, ela vai mascarar aquele buraco na parede, aquele chapisco que está caindo, aquela coisa que machuca, para você sustentar o estresse. Se você quiser ler como que ela vai te dar prazer, você pode ler, mas biologicamente não é isso que acontece. Ela aproxima a sensação de mal-estar da sensação de bem-estar. São algumas sinalizações, algumas vias que ela joga essa sensação, desvia para você ter uma percepção não tão estranhada desse esforço, desse desconforto, tá? E principalmente as endorfinas vão trazer analgesia para aquelas sinalizações de esforço, de estresse, de desconforto, que vão usar as mesmas vias álgicas, que são as vias que você usa para dor. Tá? A mesma via que você usa para um beliscão é a via que você usa para mostrar para o corpo quais são os intervenientes que você precisa gerenciar ali, de desconforto. As endorfinas reduzem, então, como eu falei, a percepção do estresse e a ansiedade gerada pelo estresse. Qual é a primeira resposta ao estresse? Quando que isso vai acabar? Então, as endorfinas começam a te tapear, falando assim, não, isso vai acabar logo. Isso, não, vai ficar bom daqui a pouco. E vai, nessa descarga de endorfina, vai te enganando, vai enganando o sistema nervoso central de que é possível dar continuidade àquele desconforto, porque eu estou gerando aqui uma percepção não tão aguda desse desconforto. Então, entendeu qual é a função da endorfina? Então, falando da endorfina. Eu consertei a parada e não botei o banner. Ok? Além
da endorfina, a gente vai ter a serotonina. A serotonina vai estar presente tanto no exercício aeróbico quanto no exercício anaeróbico, tá? Então, tanto nos exercícios intensos de curta duração, quanto nos exercícios prolongados de baixa intensidade, tá? Qual é a função da serotonina? Manter a sua cognição diante do estresse físico, tá? Quando você começa o estresse, quando você começa a usar as vias nervosas sinalizadas mesmo para a dor, você começa a ter uma confusão cognitiva, porque a sensação de dor está concorrendo ali com a função cognitiva. Já se viu enlouquecido de dor? É justamente essa confusão que a serotonina vem desfazer. Então, a produção de serotonina durante a atividade física, ela vem para resgatar a sua condição de cognição, proteger as bainhas de mielina, proteger o fluxo de transmissão de neurotransmissores, para manter as vias ativas, e essa é a função da serotonina dentro do painel de atividade física, tá? Então, serotonina gerada para trazer equilíbrio à cognição. A serotonina, ela vai ser um balanço contra a adrenalina, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A próxima, dopamina. Que vem a ser a dopamina? A dopamina é outra substância que vai fazer você ir além. Ou seja, a função da dopamina é manter a continuidade da resistência ao estresse, tá? Então, junto com a função cognitiva e junto com as endorfinas, ela vai manter ali um quadro onde o seu sistema nervoso central vai ver que é possível resistir àquele estresse. E ele vai dar continuidade a essa atividade, tá? É o hormônio que vai permitir a você ter a resistência física e a resiliência cognitiva. A próxima, catecolaminas. O que são as catecolaminas? Basicamente, são os hormônios da luta e da fuga. E aí são instintivos, né? Eles vão trazer de volta, ativando lá a sua amígdala, vão trazer de volta uma informação que ela fica guardada lá, que é como biologicamente você reage a situações de luta e de ameaça à vida, tá? Uma vez persistido o estresse físico, ele vai se tornar uma ameaça à vida. Por isso que as catecolaminas são liberadas lá nas suprarrenais do fígado, são liberadas para te ativar a amígdala e todos os sentidos instintivos de resistência, tá? Esse é o hormônio, essas são as substâncias que fazem você ficar burro diante do estresse. Por isso que eu falei que a dopamina, que a serotonina, ela é uma resposta às catecolaminas, a adrenalina e a noradrenalina. Uma vez que o instinto faz você ficar burro cognitivamente, você vai reagir por instinto, a serotonina vai trazer você de volta para a cognição. Então vai ficar aquele balanço. Deu um primeiro estímulo instintivo e depois traz você de volta para a cognição, tá? Essa é a função
da adrenalina na atividade física e no estresse físico. Depois a gente tem o hormônio do crescimento, GH, famosão. Esse hormônio do crescimento, o estímulo dele é liberado nos exercícios de alta intensidade, duração curta, intensidade alta, tá? Esse estímulo, essa sinalização, vai ser para fazer a regeneração após esse esforço grande, tá? Regeneração celular, síntese proteica, que a gente vai precisar de novas proteínas para regenerar os tecidos que foram muito utilizados e degenerados, e a gente também vai ter uma regulação do metabolismo de gorduras. Então, essa é a função do GH. A gente vai ter também um outro hormônio muito importante, que é o cortisol, que também é uma resposta ao estresse, tá? Ele vai ser liberado tanto no exercício intenso, como no exercício de longa duração. E para que serve o cortisol? Como resposta à insulina, o cortisol vai fazer a mobilização de energia durante a atividade física, tá? Ele vai estimular a gliconeogênese, que é o resgate do glicogênio que está no fígado, e ele vai estimular a lipólise, que é a quebra da gordura estocada para ficar disponível para a geração de energia. Certo? Então, em resposta ao estresse físico, o cortisol vai ser liberado, e quando você libera cortisol, você diminui a liberação de insulina. A testosterona. A testosterona, ela vai gerar o aumento de força. Então, toda vez que você sinaliza força, demanda de força, você vai ter uma sinalização que vai aumentar a produção de testosterona para que você possa responder às demandas de força, tá certo? E também ela vai ter, associado ao GH, um papel fundamental na regeneração e na síntese proteica, tanto no homem quanto na mulher. A sinalização de intensidade, de demanda de força, vai sinalizar aumento da produção natural de testosterona. Qualquer força, professor? Não. Força intensa. O que é força intensa? Mais de 85% da sua capacidade máxima de força, tá? Então, toda a promessa de regulação de testosterona que a atividade física faz, ela depende de uma alta intensidade de demanda de força. O que quer dizer que só ir para a academia levantar um pezinho não vai aumentar a sua sinalização de testosterona, tá certo? Precisa ter demanda muito grande de força para você sinalizar aumento natural de testosterona. Fica a dica. Fatores de crescimento. O que são fatores de crescimento? Só a sinalização e a síntese de GH não garante que esse GH vai funcionar. Então, toda vez que você tem uma síntese de GH, a gente vai ter uma síntese de sinalizadores e facilitadores desse GH, que vão ser os fatores de crescimento que a gente vai chamar de GF1, tá? O IGF-1 vai mediar os efeitos anabólicos do GH. Então, GH sem GF-1, ele não tem uma função otimizada. Você precisa sinalizar
a produção de GH, e o GH, uma vez no circuito, ele vai sinalizar a liberação do IGF-1. E, finalmente, a gente vai ter outro grupo de substâncias que tem função hormonal, mas são proteínas, que são as miocinas. E o que são as miocinas? São proteínas sinalizadoras. Elas têm a mesma função. Elas vão orquestrar o funcionamento de todos esses hormônios que estão sendo liberados nessa confusão que é o estresse físico, nessa confusão que é a quebra da homeostase. Essas proteínas, elas melhoram a sensibilidade à insulina. Mais uma vez, elas fazem a regulação desse meio campo aí que o cortisol vai fazer na seleção dos combustíveis a serem utilizados pelos sistemas energéticos que vão alternadamente serem requisitados, tá? As miocinas estimulam a oxidação de gordura. As miocinas têm ação anti-inflamatória, também para regular as vias inflamatórias que são usadas para fazer transmissão dessas substâncias. Então, a gente, em algum momento da atividade física, a gente usa os sinalizadores inflamatórios para fazer sinalizações necessárias para a atividade física. E ela vai fazer essa regulação para que essa sinalização seja realmente voltada para a atividade física e não seja destinada, por exemplo, para o sistema imunológico. As miocinas são neuroprotetoras, então elas vão ajudar a que não falte nutrientes para o transporte de sinalização neural nos nervos e nas terminações nervosas. Porém, as miocinas, elas só vão ser ativadas, só vão ser produzidas pela musculatura. Todas as células musculares produzem miocinas no exercício vigoroso e no exercício continuado. Então, a gente tem, assim, como eu falei, várias técnicas de fazer regulação da homeostase, ou quebra da homeostase, no caso, para intervenção em controle de peso. E a gente tem intervenções que elas são apenas para alguma pouco aumento de demanda calórica. Por exemplo, os snacks de exercícios. São importantes? São importantes. Eles resolvem tudo? Eles não resolvem tudo. Que são aquelas sessões de 20 minutos de atividade, faz uma caminhada, quebra o período sentado. Eles são importantes para aumentar a requisição da demanda calórica, mas eles não são eficazes para tirar os melhores resultados possíveis da contração muscular do processo de estresse físico. Então, mais uma vez, a gente tem várias substâncias, a gente tem vários quadros desse painel de otimização da queima, de otimização do funcionamento do corpo, e aí o funcionamento do corpo otimizado vai ter uma otimização do uso de combustíveis, que eles vão depender do exercício vigoroso e do exercício continuado. Tá? Então, tudo isso que eu falei aqui vai ter uma ação determinante para o metabolismo mais eficiente e que dê condições da gente ter um exercício cada vez mais duradouro e intenso. Por quê? Porque o grande milagre de uma homeostase saudável é você ter um funcionamento otimizado de todas as funções do corpo, tá? O exercício continuado vai aumentar a queima calórica, porque você queima
calorias em maior número de tempo. Então, esse é o aumento da queima calórica. E você vai ter, no exercício continuado, a possibilidade da mobilização de gordura. Então, quando a gente pensa em atividade física, para o controle do peso, a gente tem que pensar que a gente tem que ter atividade física continuada, que são atividades relativamente fáceis, com um tempo estendido, 30, 40, 60, 80, 120 minutos. Tá? Para compor um quadro de otimização metabólica. E a gente vai precisar do exercício vigoroso, principalmente para a regulação da insulina e do cortisol, para o aumento da taxa de metabolismo básico, por causa justamente da regeneração dos tecidos, e a gente vai precisar do exercício vigoroso para a redução do estoque de gordura. Por quê? É o exercício vigoroso que vai dar maior sinalização para requisição de mobilização de gordura. Qual sinal é esse? Lactato. O maior sinalizador para resgate de gordura é lactato. E aí vai ter sinalização para lactato, a gente vai ter miocinas que vão ser liberadas em quantidade interessante, a gente vai ter sinalização para testosterona, para aumento natural da testosterona, a gente vai ter sinalização para hormônio do crescimento. A gente vai ter sinalização para cortisol. Então, vou resumir. Não há um programa de treinamento que seja mamão com açúcar. Isso voltado para controle de peso. Ele tem que ser um programa de treinamento com momentos de alta intensidade, com momentos de duração prolongada, tá? Para a gente justamente ativar um quadro metabólico que seja compatível com o resgate de uma homeostase saudável, que é um metabolismo alto, que é um metabolismo energético alto, que é requisições e de demanda e um corpo que está sempre pronto a responder a um estresse físico. Essa prontidão, até essa prontidão, ela já queima mais caloria do que o sedentarismo, tá? O que acontece com a homeostase moderna, que ela virou um distúrbio comportamental, tá? Um distúrbio comportamental que vai influenciar, e o comportamento vai influenciar na cognição, então sua inteligência passa a funcionar para essa facilidade da homeostase, que vai gerar um distúrbio metabólico, e a gente vai ter o distúrbio metabólico que se apresenta como obesidade, como sobrepeso, como diabetes, como síndromes metabólicas, tá? A solução é simples. Um modo de vida onde você tenha demandas físicas altamente estressantes e demandas ambientais altamente estressantes. Ela se torna complexa quando você está culturalmente envolvido na supressão de todo e qualquer estresse que venha acontecer para você. Então, a gente é culturalmente, hoje, educado, facilitado para evitar o estresse físico. Toda engenharia, toda facilidade, toda tecnologia, ela é voltada para a diminuição do estresse físico, e você, para fazer controle de peso, precisa ter uma natureza de comportamento que ela permita você viver o estresse físico, tá certo? Então, a minha crítica, quando você mistura
estratégias de controle de peso para sedentários e não percebe que o desempenho, o treinamento para o desempenho, ele já é uma resposta ao problema do controle de peso, é que você vai ficar no limbo entre o sedentarismo e uma atividade física que ela não é demandante. Uma atividade física que ela não é minimamente demandante, por exemplo, para esse quadro hormonal aqui, que vai gerenciar toda a queima calórica, que organiza toda a fisiologia do exercício. Se você não tiver alto desempenho, não estou dizendo olímpico, recorde mundial, não. É alto desempenho comparado com seu estágio ali de homeostase. Precisa se olhar para um alto desempenho para poder você ligar essa máquina aí, fantástica, que você tem à sua disposição, para que isso tudo dê certo. Senão você vai ficar com conceitos de supermercado, como eu disse, que é a noção que é plantada que você facilmente vai resolver seus problemas de controle de peso sem mexer sem mexer na sua cultura de movimento, sem mexer na sua cultura comportamental, sem mexer no seu hábito alimentar, sem mexer em toda a filosofia que construiu o seu hábito alimentar, o seu hábito de movimento e toda a sua maneira como que você percebe estresse físico e performance. Então, a intervenção ela é múltipla. Cultura de movimento, cultura do desempenho físico, percepção e convivência com estresse físico e cultura do hábito alimentar. Que seja uma cultura voltada para esse desempenho, que seja voltado para esse estresse físico e não com outras funções que sejam aquelas coisas que a gente discute, comer pelo prazer, comer só para manter uma cultura alimentar que é implantada para você, seja na família, seja nos meios de comunicação. Então, existe uma saída, existe uma intervenção a ser feita, mas ela precisa ser uma intervenção integral, baseada na biologia, na bioquímica e na fisiologia. O que não for nesse sentido vai ser apenas uma enganação, vai ser tapar o sol com a peneira, vai ser uma venda de ilusões e vai ser uma convivência de uma vida toda com desilusões referentes à atividade física e controle de peso. E aí você passa a desacreditar, e aí mesmo que a sua cultura não vai perceber a atividade física de qualidade como uma via para você fazer controle de peso. Tá certo? Mais uma vez, deixo o fórum aberto para as suas compreensões, para as suas incompreensões, para as suas aceitações e as suas revoltas. Acho que toda reação é válida, desde que você se disponibilize a enfiar mais o dedo nessa lama aí, que é o desconforto físico, que é a vida de fazer atividade física, e principalmente o desconforto que é conviver e lutar contra sobrepeso, se esse é o seu caso, tá? Se não é, a gente uma hora vai se deparar com essa problemática se a gente não tiver uma visibilidade legal de todo esse horizonte da atividade física, da cultura alimentar, da cultura de movimento, da cultura de atividade física. Beleza? Fiquem bem, bons treinos e aguardo as interações com vocês. Consegui fechar antes de 60 minutos, hein? Bacana. Obrigado pela companhia.